tema está aí. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. O texto, 1 Pedro capítulo 4, versos de 1 a 5. Presta atenção a cada palavra desse texto. Ele começa dizendo assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve, e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso os difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Em 1982, o compositor Gonzaguinha gravou uma canção que mudou praticamente a sua carreira profissional. O que é o que é. E a história dessa composição é tão interessante, irmãos, porque ele enviou uma carta, um pedido aos seus fãs, para que respondessem uma pergunta: o que é a vida? E à medida que as respostas chegavam, ele foi usando essas respostas para escrever aquela canção. Mas o curioso, e quem conta isso é uma filha dele, chamada Nanda Gonzaga, que trabalha com produção musical. Ela disse que uma carta chamou a atenção do Gonzaguinha. As letras, ou a letra, a caligrafia, era uma caligrafia infantil, e estava escrito o seguinte: a vida é andar de bicicleta, a vida é tomar sorvete. Na verdade, eu não sei bem o que é a vida, eu só sei que é bonita. E foi daí que a canção surgiu, cantoada e cantada e recantada. O curioso é que essas cartas todas estão hoje guardadas. Mas eu preciso dizer, a vida é bonita, não é, irmãos? A vida é bonita, mas ao dizer isso, eu preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque declarar a beleza da vida não significa romantizar o sofrimento. Porque às vezes nós declaramos a beleza da vida, a beleza da relação, a beleza de ter filhos e tantas outras coisas, que nós fechamos os nossos olhos para o outro lado da história. Há quem se case achando tão bela a relação, o casamento, mas passado algum tempo, ela vai perceber que esta beleza, assim como numa rosa, alguns espinhos, algumas dificuldades hão de surgir. Tem uma expressão que é normalmente dita, mas deixe-me dizer da minha incompetência, da minha ignorância. Eu até hoje não consigo entender muito bem esta declaração. Provavelmente você já ouviu e quem sabe até repetiu: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Já tentaram me convencer, dizendo que dor aqui tem o sentido físico e o sofrimento tem... É quase como que o trabalhar, a reflexão em torno da dor. Posso dizer uma coisa? Não consegui separar. Me parece que quando nós insistimos em dizer tais coisas, nós queremos considerar o sofrimento como se fosse descartável, como se não fizesse parte de uma mesma história. Que dificuldade é essa, irmãos? Que nós temos em aceitar o sofrimento como parte da minha existência e da sua existência, como um atestado da minha finitude e da sua finitude. Eu acho interessante porque a Bíblia não trata assim. Eu me lembro de Jesus dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Ele não está dizendo que possivelmente... Gente, eu leio a Escritura, meus irmãos e irmãs, e o homem mais justo sobre a terra passou por provações terríveis.
A espiritualidade, a justiça de um homem, não elimina a possibilidade de passar por sofrimentos. E quando eu li o texto, eu não sei se você percebeu, mas no verso 1 deste capítulo 4, Pedro escreve à igreja dizendo assim: e estejam prontos para também sofrer. Posso lhe fazer uma coisa? Você está pronto para isso? Pastor, eu vim hoje ao culto pensando em outra coisa, mas eu preciso lhe perguntar. Eu tenho para mim que nós não estamos prontos para o sofrimento. Nós não estamos prontos para dizer adeus. Nós não estamos prontos para viver o luto. Nós não estamos prontos para experimentar a enfermidade. Nós não estamos prontos para nos separar daquelas ou daqueles que fazem parte de nossa história, de nossa alma, dos nossos sentimentos. Hoje eu tive uma saudade do meu pai tão grande. Lembrei dele, falei dele em casa. Eu posso lhe dizer, estejam prontos para também sofrer. Tem uma obra que já atravessou séculos, a arte da guerra, e há um momento em que o autor ele vai dizer assim: guerreiros vitoriosos primeiro vencem, depois vão para a batalha. Guerreiros derrotados vão para o campo de batalha primeiro e depois tentam descobrir um jeito de vencer. Eu acho interessante porque, de alguma forma, é mais ou menos isso que o texto está nos convidando a pensar. Pedro escreve dizendo: olha, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, escute isso, armem-se com a mesma atitude que ele teve. Sabe essa expressão armem-se que aparece aqui? Ela é usada na atividade militar. É como se fosse um grito de guerra. É como se fosse um general convocando os soldados, dizendo: olha, preparem-se para a batalha, vistam a armadura, preparem-se para aquilo que vocês vão enfrentar. Viver é correr riscos. A vida nem sempre é fácil, é marcada assim por sofrimento. Por isso, armem-se. Isso não é estranho para quem já leu o Novo Testamento. Para quem já leu, por exemplo, as cartas paulinas, revestivos de toda a armadura de Deus. Não é assim que ele diz? Combati o bom combate. Ele descreve a vida também como uma luta. E o texto está dizendo: eu não posso eliminar da sua vida, nem da minha vida, nem da vida dos meus filhos, o sofrimento. Mas eu preciso estar nos ouvidos de cada um deles e no meu próprio dizendo: olha, prepare-se, arme-se, use uma armadura. E o interessante é que nesse texto, notem, está escrito assim: amem-se, ou melhor, armem-se com a mesma atitude que ele teve. A expressão aqui, mesma atitude, significa pensamento, viu? Atitude mental, uma forma de ler a vida. É como se fosse uma referência à própria mente de Cristo. E eu fiquei me perguntando: meu Deus, qual foi a atitude de Cristo diante do sofrimento, diante da crucificação? Se você me perguntar isso, eu vou lhe responder. Eu olho para a vida do meu Senhor e o seu sofrimento, e o que eu observo é que Cristo, ele liberou perdão no mesmo tempo em que estava em sofrimento. E eu vou lhe dizer, é muito difícil liberar perdão quando se está sofrendo, e especialmente quando o sofrimento foi determinado, foi causado por aquele ou por aquela a quem eu sou desafiado a perdoar. Mas o interessante é que Jesus não permite que esse perdão permaneça sem ser liberado, e imediatamente, enquanto está sofrendo, libera perdão. Eu vou lhe dizer, isto é libertador. Quem consegue, em meio ao sofrimento, liberar perdão sobre aqueles que estão lhe causando dor, vão experimentar a cura de Deus para as suas dificuldades, por mais difíceis que sejam. Se você me pergunta qual foi a atitude do Cristo, eu vou lhe dizer, Cristo ele não desistiu de amar. O texto de João capítulo 13 diz que ele nos amou até o fim. Ele não desistiu do desafio de amar aqueles que estavam ao seu lado. E eu vou lhe dizer, aquele ou aquela que em meio ao sofrimento continua com o coração aberto, disposto a amar o que é difícil, aquele que é difícil de ser amado, sabe, disposto a continuar amando, este conseguirá a cura para o seu coração, a cura para a sua alma. E se você ainda me pergunta, mas qual foi então a atitude do Cristo? Eu vou lhe dizer, tem mais. Cristo, a Bíblia me diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O sofrimento não fez com que o Senhor desistisse da obediência.
A obediência se manifestou mesmo em meio ao sofrimento. O seu sofrimento, a sua dor, não pode ser usada como motivo para não mais obedecer, para rejeitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Eu não posso fazer isso. Mas se você continuar ainda me perguntando, eu vou lhe responder. Cristo enfrentou aquela situação de sofrimento, a atitude do Senhor. Eu não sei se você observou, mas Cristo transformou o tempo da cruz em tempo de oração. Essas referências que aí estão, são referências às orações que o próprio Senhor fez enquanto estava crucificado. Ele não só pediu perdão para a vida dos seus inimigos, para os malfeitores que ali estavam, ele também entregou a sua alma, ele também clamou e citou o texto dos Salmos, dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Ele transformou o sofrimento em oração, em motivo de oração. E eu vou dizer mais uma vez: aquele que enfrenta o sofrimento com o joelho dobrado, este há de ser curado pela misericórdia divina. Por isso, eu vou ser mais claro ainda. Eu acredito, sabe, irmãos, que mudar é possível. Eu não tenho a mínima dúvida disto. Não tenho. Aliás, aquele que prega o Evangelho do Senhor precisa acreditar em processo de mudança. Mas quando eu estou dizendo aqui que mudar é possível, mas não pense que é possível mudar o outro. Às vezes nós imaginamos que mudanças elas são possíveis e que eu posso mudar aqueles que estão à minha volta. Pode não, pode não. Eu não tenho este poder. Deus não nos concedeu este poder. Outra coisa, mudar é possível, mas nada vai mudar se você não tomar uma decisão. Mudanças, elas são resultados de processos decisórios, de tomadas de atitude. Então não espere mudanças se você não caminha nessa direção. Mudar é possível, mas não espere que o mundo mude à sua volta, porque eu vou lhe dizer, isso não vai acontecer. Na maior parte das vezes quem tem que mudar sou eu, para enfrentar essas situações. Eu vou voltar a dizer que mudar é sim algo possível, e no texto sagrado isso fica tão claro. Eu não sei se você já ouviu essa expressão neuroplasticidade, ela tem sido muito utilizada. É quase como que a ideia de que o meu cérebro, o seu cérebro, ele pode se reorganizar, tanto do ponto de vista emocional, comportamental, como também dos processos, sabe, de ligações, de conexões que o cérebro pode produzir, inclusive superar alguns traumas, AVC, e descobrirem outras formas. Mas eu, esta semana, criei um outro termo, um neologismo: pneumoplasticidade. Ficou bonito, não foi? Pneuma aqui tem a ver com o espírito, viu? Com a alma. Eu quero dizer a vocês que da mesma forma que o cérebro pode criar novas conexões, a alma também pode. O espírito também pode. Sabe, mudanças elas são possíveis? São. E até na minha maneira de pensar, a minha atitude mental diante da vida, ela pode experimentar mudanças. É isso que o texto está me dizendo. E isso fica tão claro, irmãos. Veja só no versículo 2. Ele disse assim, o apóstolo Pedro: não passarão o resto da vida. O resto da vida tem a ver com o quê, irmãos? Com os dias que ainda não existem, não é assim? Tem a ver com o meu futuro? Ok. Aí o texto diz: não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Deixa eu entender. Pela sugestão do texto, o resto da vida, o futuro vai ser marcado pela busca da vontade de Deus e a realização da vontade de Deus. E eu posso concluir do texto que os anos que ficaram para trás, que o passado, foi marcado pela busca dos próprios desejos. Correto isso? Vou mais adiante. No texto que segue, no versículo 3, a primeira parte, está escrito assim, olha: no passado, não fica dúvidas agora, não é, irmãos? No passado vocês desperdiçaram muito tempo, meu Deus do céu. Eu não sei se você tem essa sensação. Há uma fase na vida, quando vai chegando assim a meia-idade, que esse tipo de reflexão vai ocupando. Está passando por isso, meu irmão? Está passando por isso, minha irmã? E você fica olhando para trás: ah, meu Deus, como eu gostaria de voltar no tempo com a cabeça que eu tenho hoje, mas não pode não, viu? E você vai olhar para algumas coisas que aconteceram e vai dizer: mas eu desperdicei.
eu desperdicei. Quer ver um outro momento em que isso acontece? Quando vai chegando o período da aposentadoria. Oh, meu Deus, eu poderia ter contribuído mais cedo. Eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Aí você olha para um filho, o filho está se preparando para casar ou vivendo alguma situação, dificuldade de relação. Aí você começa, meu Deus, aí faz. Onde foi que eu errei? Eu não devia ter feito, eu devia ter feito, eu não fiz, eu deixei de fazer. No passado vocês desperdiçaram muito tempo. E aí o texto prossegue. Praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Eu vou lhe dizer, o texto está dizendo que é um desperdício de tempo, é um desperdício de vida, viver como aqueles que não creem que há um Deus que sustenta, que há um Deus que é provedor, que há um Deus que é Senhor, que há um Deus que pode todas as coisas. E ele relaciona aqui, não é incomum encontrar isso que a gente chama em teologia de lista de vícios. Ele faz aqui, veja só, imoralidade, desejos carnais, farras. Eu gosto dessas traduções porque elas são bem práticas, né, irmão? Porque as palavras gregas significam exatamente isso que você está lendo aqui. Bebedeiras, festanças desregradas. E aí ele termina naquela relação com adoração de ídolos. Por quê? Porque algumas dessas festas, desses desejos carnais, destas farras, aconteciam em meio a uma expressão de culto pagão. É isso que o texto está dizendo. Eu sei que quando a gente lê esse tipo de lista de vícios, alguns que são... eu vou dizer a palavra que... eu vou dizer. Alguns que pensam que são mais santos do que os demais, se agarram tanto a essa lista de vícios, meu Deus. O que tem de gente no meio do povo de Deus, carregando essas relações, sabe, para tentar identificar na vida do outro o que é que o outro está fazendo de errado, de acordo, como disse o sábio apóstolo Pedro, e aí começa aquela relação. Deixa eu só dizer uma coisa, essas relações, essas listas que aparecem nas escrituras, elas não esgotam a minha capacidade e a sua capacidade de inventar pecado. Porque a capacidade humana de inventar algo, acrescentar, talvez alguma coisa assim, revista e atualizada, uma lista de vícios revista e atualizada, é constante, irmãos. O que o texto está dizendo é que eu não posso imaginar que viver assim seja aproveitar a vida, porque esse é o discurso lá de fora, irmãos. As pessoas não conseguem entender que viver assim, esse modelo de vida, chegou o final de semana, finalmente sexta-feira, aí dizem o quê? Eu pensei que os irmãos não sabiam disso. Sextou. E aí sai na sexta, tem homens casados que saem de casa sem dizer para onde vai, e só chegam 2 dias depois, e não querem sequer que a mulher olhe para ele, você estava onde? Gente, assim não devia nem ter casado, irmãos. É um desrespeito àquilo que a Escritura chama de casamento. Porque casar é compartilhar da agenda, é estar junto de verdade, é se comprometer com o outro. Sabe, mas, pastor, isso é que é aproveitar a vida? Não, isso é um desperdício. E quem está dizendo isso não sou eu, é as Escrituras Sagradas. Que esse modelo de vida é o modelo daquele que não tem, lembram? Daqueles que não creem. Chega o final de semana, pastor, eu estou com a cabeça cheia de coisa, e vai ficar com mais coisa ainda, porque gastou muito bebendo, fazendo, e às vezes tem gente que pela misericórdia de Deus consegue chegar em casa. E às vezes, olha, especialmente no passado isso acontecia mais. Eu não sei como eu cheguei em casa, não sei como foi que estacionei o carro, não sei para onde fui, não sei com quem eu estive. E gente, isso hoje está se tornando cada vez... a idade de passar por esse tipo de experiência está cada vez menor. A quantidade de menores que hoje são dependentes do álcool, que vivem esse modelo de vida, achando que estão aproveitando intensamente a vida, é enorme. Eu não sei se isso já se tornou preocupação com você em sua casa. E seus meninos saem, você dobra os joelhos e clama pela misericórdia de Deus, para que sejam preservados. Eu só quero dizer o que a Bíblia me diz aqui, sabe, irmãos? Que viver assim é um desperdício de tempo.
Eu sei, sabem, eu falei há pouco que mudar é possível, mas tem algumas mudanças, irmãos, que são tão difíceis, que a gente chega até a duvidar que sejam possíveis. E eu vou dizer por quê. O texto sagrado é tão lindo, irmãos, tão lindo, tão atual, que no versículo 4, na primeira parte, Pedro diz à igreja assim: olha, agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas. Alguém já viveu isso aqui? Não levanta a mão, fica tranquilo. Aqui, essa história daqui, sabe, de deixam de participar, literalmente na língua grega é correr ao lado. Sabe que tem gente que provavelmente está surpreendida com você. Rapaz, eu não estou acreditando, você não vai mais não? Foi o que aconteceu com você? Eu me recordo, eu acho que já contei isso para os irmãos, que uma vez eu recebi uma pessoa no gabinete, e essa pessoa estava indignada e veio me perguntar o que é que eu tinha feito com o marido dela. Eu disse: eu? Fiz nada com o seu marido. E a pessoa dizia: eu não estou conseguindo entender, porque ele era o meu amigo de farra, de bebedeiras, disso, daquilo. Ele veio para essa igreja e agora não quer mais fazer nada disso. E ela estava revoltada. Eu disse: meu Deus, se ela soubesse a quantidade de mulher de Deus, de senhoras, que estão orando para que algo assim aconteça, essa mulher não estaria me dizendo o que está a dizer. Meu Deus do céu. Pois é, irmãos. Sabe aquelas pessoas que estavam ao seu lado? Elas vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, você vai ser motivo de espanto. Não, não acredito. Você? Eu podia esperar isso de todo mundo, mas você. E eu acho que Deus, quando Deus resgata uma criatura dessa, a Bíblia me diz que há uma festa no céu, não é, irmãos? Quando um pecador se arrepende, mas quando é um pecador assim, eu acho que a festa é dobrada, irmãos. Eu acho que os céus entram em festa, porque ele vai olhar e dizer: se você se lembra daquela criatura, os anjos conversando? Sim, ele já me deu muito trabalho. O Senhor já mandou eu cuidar dele, e ele chegava cambaleando, era eu que estava lá empurrando um carro para o lado, mudando o sinal de trânsito para ele poder passar, porque senão ele ia avançar o sinal adiante. Pois eu vou te dizer, veja, imagina um anjo conversando com outro, vou te dizer, ele aceitou Jesus, a vida dele mudou, e o anjo vai olhar assim: aquele? É aquele. Está sentado aqui, na congregação, mas que Deus pode transformar para a glória do seu nome. Eu acredito, sabem, irmãos, que aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida é surpreendente. E uma coisa que eu vou deixar bem claro para os irmãos: não se assuste com esse tipo de reação. Não se assuste. Por quê? Porque uma pessoa transformada torna-se um incômodo na vida dos que rejeitam o apelo à mudança. Você não precisa dizer nada, mas só o fato de você dizer: não vou mais não, isso incomoda, irmãos. E Deus quer que você incomode não pela chatice dessa gente que quando se converte não sabe falar outra coisa, mas pela mudança da sua vida, do seu comportamento, de suas atitudes. Você não vai precisar dizer muita coisa não, você vai precisar ser uma pessoa diferente. Não é o que você vai fazer. Mas esse homem que tem buscado significado para a vida, sabe, essa mulher que tem buscado uma mudança radical, eu vou lhe dizer, as pessoas vão se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E mais, sabe, esse testemunho silencioso só de estar presente, porque no texto sagrado, como é fácil ler a palavra, né, irmãos? Pedro escreve dizendo, naquele versículo 4 ainda: e por isso os difamam, ficam surpresos. E sabe como é que eles difamam, irmãos? Normalmente é lembrando do seu passado. Eu te conheço, eu sei quem você é. Você está pensando que me engana? Você está enganando? Você pode enganar seu pai, sua mãe, sua mulher, mas a mim você não me engana. Isso é coisa satânica, irmãos. Satanás tem uma mania de querer acusar você, usando o seu passado. Mas quando ele fizer isso, ele diz assim: olha, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aliás, tem um autor que diz que quando Satanás quiser falar sobre o seu passado, você vira para ele e fala do futuro dele, que ele vai lá para o lago de fogo, sabe? Porque ele vai tentar lhe acusar, e está escrito que ninguém poderá acusar o servo do Senhor. Quem os acusará? É Deus quem
o justifica. É Deus quem faz isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas vão tentar fazer isso. Quando não fizerem isso, sabe o que é que vão fazer? Eu não sei se você tem passado por essa situação. Vão dar um prazo de validade da sua decisão. Eu não dou 2 semanas. Eu não dou 1 mês. Passou 1 mês, eu não dou 40 dias. Passou 40, não dou 3 meses. Isso vai passar, é só agora. Vai passar não. Não vai passar não, porque aquilo que Deus faz, irmãos, na minha vida e na sua vida tem um impacto na eternidade. Quando Deus separa, Deus separa. E a Bíblia diz que ninguém tem o poder de arrancar essa ovelhinha abraçada pelos braços do Senhor. Ninguém vai arrancar das minhas mãos, dos meus braços. E, pastor, mas eu não me sinto muito seguro. E é para não se sentir muito seguro mesmo. Pastor, eu tenho pensado em tomar decisões assim, mas eu não me sinto confiável. Graças a Deus. Porque a última coisa que poderia acontecer, o pior é você confiar em você. Eu vou, porque agora eu vou. Não vai. Eu tenho visto, sabe, mudanças permanentes na vida daqueles que experimentam ou decidem mudar, mas confiados unicamente na misericórdia e na graça de Deus. Estes mudam. E continuam a ser transformados. Mas todo aquele que se aproxima imaginando que será ele mesmo o arquiteto de sua salvação, de sua mudança, não vai para frente. Não vai. Por isso eu vim hoje aqui lhe dizer: não desperdice a sua vida. Eu não sei que idade você tem. Eu não sei o que foi o seu passado até aqui. Mas sabe o que é que a Bíblia está me dizendo? Não permita que o resto dos seus anos... eu acho que eu estou vendo muita gente aqui como eu, que já tem mais passado do que futuro, não é, meu irmão? A gente já tem mais passado do que futuro. Se bem que agora está o povo de Deus aqui dessa igreja, chegou a 100 anos, o outro diácono a 99. A coisa está... O povo de Deus está muito longevo nessa igreja. Eu acho que muita gente vai querer carta de transferência para esta comunidade. Mas sabem, irmãos, eu não sei quanto tempo de vida você ainda tem. Mas se você olha para trás e percebe que desperdiçou tantas oportunidades, coisas que você poderia ter feito para Deus, mas não fez, ministérios que você poderia ter sido parte, sabe, mas não foi, planos, sonhos que um dia você projetou, mas sempre ficou faltando alguma coisa. Eu vim aqui lhe dizer: não desperdice a sua vida. Gente, não tem segunda chamada, sabe? Não tem prorrogação. A Bíblia me diz que depois da morte segue-se o que, irmãos? O juízo. Acabou. Por isso é como se nós temos o tempo em nossas mãos como uma dádiva. E ele não volta atrás, irmãos. Não volta atrás. E por falar em desperdício, eu me lembrei de um trechinho, de um texto de Drummond, em que ele diz o seguinte: vejam que coisa linda. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Se tivesse sido escrito por um de nós, talvez a gente dissesse assim, sabe? Que desperdício é quando a gente enterra um talento. Lembram-se dessa história contada por Jesus? Isso é desperdício. Desperdício é querer viver a vida toda construindo celeiros, derrubando celeiros e construindo celeiros. Lembra dessa história contada por Jesus? Isso é desperdício. Desperdício não é aquilo que Judas chamou de desperdício, uma mulher que quebra um vaso de alabastro e derrama perfume. Isso não é desperdício, irmãos. Isso não é desperdício. Desperdício não é entregar a vida àquele que é dono de todas as coisas. Isso não é desperdício. Desperdício não é viver a juventude consagrada ao Senhor, vivendo a vida de santidade. Isso não é desperdício, irmãos. Isso não é desperdício. Por isso, ele vai continuando, e ao final do texto ele diz: lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Essa coisa de prestação de contas, sabe, irmãos, é tão delicada, né?
E às vezes a gente imagina que prestação de contas ela só vai acontecer no final de todas as coisas, quando o Senhor voltar, e então vai haver o juízo. Eu vou lhe dizer que às vezes a sensação que eu tenho é que esta prestação de contas acontece a cada instante da minha vida. Estou diante de uma situação, faço uma escolha e imediatamente, eu não sei se vocês já viram, você deve ter cartão de crédito. O seu cartão de crédito sinaliza todas as operações que são feitas, você recebe tal, pronto. Às vezes eu tenho uma sensação de que Deus fala comigo e com você exatamente todas as vezes em que a gente investe, todas as vezes que a gente, faz, toma uma atitude, toma uma decisão, e naquela hora parece que a prestação de contas se antecipa. E a gente fica dizendo, mas meu Deus, por que eu fiz isso? Desperdicei a oportunidade de ser gentil com uma atitude tão grosseira. Por que eu falei? Não devia ter falado. Por que eu fiz? Não deveria ter feito. Por que eu não fiz? Eu deveria ter feito. Por que eu fiz? Eu não deveria. E a gente começa a trabalhar. Eu vou lhe dizer, Deus não quer despertar culpa no meu coração, no seu coração. O texto que eu acabei de ler não está falando de culpa, está falando de ser responsável por cada, eu vou dizer bem claramente, cada centavo que Deus colocou de tempo na minha história. O texto não está me levando a ter medo desse Deus, desse momento em que vamos estar. Eu não quero ter medo. Eu quero chegar diante do meu Senhor, ouvindo Ele me dizer assim: venha, benditos do meu Pai. Esse encontro não é um encontro amedrontador. É aquele encontro de um pai que estava esperando a hora de chegar em casa e disse: que bom que você veio, que bom que você veio. Dia desses alguém me falou que nunca esqueceu uma imagem que usei, eu acho que inclusive nem minha, eu acho que é de um rabino, falando da eternidade, falando da morte, dizendo que se nós estivéssemos diante do horizonte, sabe, aquela coisa bonita do mar, aquele mar calmo, e a gente olhando lá para o mar, e de repente um barco estivesse ali, bem na areia, e ele começasse a se dirigir para a linha do horizonte. A gente ia ter uma percepção curiosa. Aquele grande barco, aquele grande navio, à medida que ele começasse a cruzar o mar, ele ia ficando pequeno, até virar um pontinho e depois desaparecer dos nossos olhos. Mas se eu estivesse do outro lado, sabe, irmãos, eu ia olhar para o horizonte e não ia ver nada, mas de repente um pontinho ia aparecer lá, e aquilo ia ficando maior, até se aproximar de mim. Do outro lado da eternidade tem um Deus que está dizendo: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai. Por isso eu quero lhe dizer que isso não tem nada a ver com cobrança, tem a ver com não desperdiçar a vida, não desperdiçar essa companhia de um Deus que está sempre presente, não desperdiçar a oportunidade de ler a sua palavra, não desperdiçar a oportunidade de estar diante dele de oração. Eu não sei como é que está a sua vida, eu imagino que talvez esteja atrapalhada, não? Posso lhe dar uma sugestão? Quer que ela se torne uma vida impactante, surpreendente, como a gente leu no texto, deixa Deus tomar conta. Entrega na mão do Senhor e diga: Senhor, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos, muda o que precisa ser mudado. Eu quero viver de forma prazerosa ao teu lado. Eu quero viver, Senhor, certos de cada momento da minha vida é um presente teu. Eu quero ser feliz hoje, não lá depois da minha morte, não. Eu quero a tua presença aqui. Eu quero que a eternidade comece agora, com a tua presença em meu coração. Eu quero encontrar significado para a minha vida hoje. Controla, Senhor, todos os meus impulsos, todos os meus desejos. Se esse for o seu desejo, for a sua oração, o seu sentimento, feche seus olhos e diga isso a Deus. Agora, por favor, não faça simplesmente porque eu estou sugerindo. Isso seria a pior coisa para você. Mas se for de fato sincero, diga isso a Deus: Senhor, eu quero mudar de vida. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu quero entregar o meu futuro nas tuas mãos.
Senhor, eu não quero desperdiçar nenhuma oportunidade de te servir, de amar aqueles que estão à minha volta, de servir aqueles que estão à minha volta. Se esse for o seu desejo, converse com Deus agora e diga isso a Ele. Tenha coragem de dizer: Senhor, nesta noite eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu estou falando com você que está nos visitando, com você que já esteve aqui em outros momentos de celebração. Eu quero lhe dar a oportunidade de dizer ao Senhor: Senhor, a partir deste momento eu estabeleço com o Senhor uma aliança. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero fazer a tua vontade. Tu serás a prioridade da minha vida. Se esse for o seu desejo, no lugar onde você está, repita em seu coração estas palavras: Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você fez esta oração, me permita orar por você. Apenas erga uma de suas mãos e diga: pastor, eu fiz esta oração, estou entregando a minha vida ao Senhor. Há alguém nesse santuário? Levanta bem alto uma de suas mãos e me permita orar por você. Há alguém que assim deseja? Deus te abençoe, filha. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guiá-la em todos os seus caminhos. Deus te abençoe, filha. Que o Deus eterno lhe conduza. Que os anos que estão por vir, sabe, sejam anos de bênção na sua vida. Deus abençoe. Essa mão erguida lá atrás. Sim, tem gente ali atrás também. Sim, sim, sim. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente. Nunca é tarde, não é? Nunca é tarde. Novo nascimento faz com que as coisas todas sejam transformadas para a glória dele. Deus abençoe a vida de vocês. Receba um abraço carinhoso. Há mais alguém que deseja fazê-lo? Deus te abençoe, meu filho. Que você renove cada vez mais o seu desejo de servi-lo. Deus te abençoe, homem de Deus. Conserve o seu propósito de adorá-lo e viver para a glória dele. Há mais alguém que queira fazer isso? Apenas erga uma de suas mãos e me permita orar por você. Se você estiver enfrentando uma luta espiritual lá dentro, parte de você quer dizer sim, mas uma outra parte está com medo de fazê-lo, deixa eu lhe dizer: Deus vai lhe dar vitória. Se este for o seu desejo, levanta a sua mão agora e diga: pastor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Há mais alguém que queira fazê-lo? São esses pelos quais eu vou orar. Vou orar também pela sua vida. Se for, apenas erga uma de suas mãos e me permita fazer isso. Eu quero convidar você que ergueu a sua mão, não fica com constrangimento algum. Apenas fique de pé no lugar onde você está e me permita orar por você. Me dê esse prazer enorme de dizer: Senhor, abençoe este homem, esta mulher. Fica de pé, você que ergueu a sua mão. Fique de pé no lugar onde você está, sem qualquer constrangimento. Você está em casa, em família. Só peço que você fique de pé. Ah, pastor, mas eu não ergui a minha mão. Pode fazê-lo, pode ficar de pé também. Mas todos os que ergueram a mão, fiquem de pé nesse momento. E me permita orar por você. Pai querido, alguns dos teus filhos e filhas que estão conosco celebrando, estão de pé diante do Senhor para dizer que estão aqui assumindo o compromisso de uma nova vida ao teu lado. Estão deixando para trás um modelo de vida, Pai, que era aos teus olhos um desperdício, e que querem fazer os anos que estão por vir, os melhores anos de sua caminhada. Toma conta, Senhor, e que a tua misericórdia, que a tua bondade possa acompanhá-los por todos os dias, por todo o tempo, meu Pai. Abençoa-os, Pai. Nós oramos por eles no nome de Jesus. Amém e amém.